Então, primeiro temos esse homem, Simon Levy, o golpista do documentário O Golpista do Tinder. O que primeiro chamou minha atenção em seu rosto é que sua mandíbula é bastante abaixo do ideal. Como você pode ver, ela parece muito arredondada e carece de ângulos masculinos marcantes. Idealmente, ao observarmos o rosto de um modelo, sua mandíbula é muito mais quadrada e rígida, o que confere uma aparência muito mais masculina e de alto nível de testosterona. O segundo defeito que notei é que parece que o ramo de sua mandíbula é muito curto. Para quem não sabe, o ramo é essa peça de osso quase vertical conectada à mandíbula, que fica abaixo da orelha e, idealmente, deveria ser mais longo do que curto, como vemos em Simon Levy. Relacionado a isso, seu próximo defeito é que parece que seu ângulo gonial é muito íngreme. O ângulo ideal fica em algum lugar na vizinhança de 115 graus, enquanto que, quando olhamos para Simon Levy, o dele é muito íngreme, chegando a 145 graus. Seu último defeito relacionado à sua mandíbula é que parece que ele também tem um terço inferior estreitado. Como você pode ver, a parte inferior de seu rosto diverge um pouco para dentro, quando idealmente todos os terços faciais deveriam ser completamente retos e iguais. O próximo defeito parece ser que seus lábios são um pouco finos demais ou talvez apenas um pouco mal formados. Agora, dando uma olhada na área de seus olhos e apenas numa primeira olhada, você pode perceber quase imediatamente que seus olhos não são tão penetrantes quanto os do modelo aqui. Acredito que isso esteja parcialmente relacionado a uma combinação de 3 defeitos, que eu gosto de chamar de OCE, que significa órbitas, maçãs do rosto e bolsas nos olhos. E como você verá, essas 3 coisas estão todas interligadas. Então, olhando para os olhos deste homem, ele tem órbitas oculares grandes e arredondadas, quando idealmente elas deveriam ser mais quadradas e compactas. Em seguida, ele notavelmente possui maçãs do rosto mais baixas em comparação ao ideal, que são mais altas e mais próximas dos olhos. E, finalmente, este homem, tendo essas 2 coisas ligadas, está causando o surgimento de depósitos significativos de bolsas sob seus olhos. E o ponto é que eu acho que Simon Levy também tem a combinação desses 3 defeitos, pelo menos em algum grau, o que está fazendo com que a área de seus olhos tenha uma aparência mais presa. Claro, sua situação não é tão ruim quanto a deste cara aqui, mas ainda assim, o Sr. Levy está longe de ser tão ideal quanto os modelos masculinos. Seu próximo defeito é que ele tem um pouco de exposição da pálpebra superior, o que novamente contribui para sua área dos olhos de presa, porque idealmente deveria haver pouca ou nenhuma exposição da pálpebra superior. Quanto a outros defeitos em seu rosto, parece que sua proporção de meio rosto está um pouco desligada. Sua proporção de meio rosto, que é a comparação do comprimento entre seu lábio superior e os olhos com a distância entre suas 2 pupilas, é de 1,1 para 1, o que normalmente dá um rosto mais longo e menos masculino em comparação ao ideal de ter uma proporção reta de 1 para 1. Para seu próximo defeito, quero dizer algumas coisas sobre a forma de seu nariz. Acredito que há alguns problemas aqui. Primeiro, parece que a ponta de seu nariz está caindo um pouco para baixo do ângulo lateral, seu nariz parece um pouco curvado ou encurvado, e voltando para a frente, a ponta de seu nariz parece um pouco muito saliente e protuberante. Finalmente, seu último defeito é que sua linha de cabelo parece um pouco curvada demais, como você pode ver, falta a forma quadrada que vemos nos modelos masculinos. Mas com isso dito, não acho que sua linha de cabelo esteja recuando. Com todas essas falhas levadas em conta, minha avaliação final do rosto de Simon Levy é 6 de 10. Acredito que ele seja ligeiramente acima da média em aparência e normalmente eu diria alguns pontos positivos, mas a coisa sobre esse cara é que literalmente tudo sobre seu rosto está apenas abaixo do limiar de ser ideal. Quero dizer, cada um desses é um defeito realmente menor e meticuloso, mas todos eles se somam, o que resulta na minha avaliação de 6. E para testar esse argumento com algumas pequenas alterações, apenas dê uma olhada nesta foto dele. Essas edições sutis podem mostrar como a diferença pode ser próxima entre um simples 6 e um 7 alto, chegando a 8. A última coisa que vou dizer é que provavelmente muitos de vocês estão pensando, bem, se ele é apenas um 6, como conseguiu que tantas mulheres lhe dessem quantias significativas de dinheiro? Não deveria apenas um Chad conseguir fazer isso? Bem, deve ser bastante óbvio que claramente sua aparência não era seu principal atrativo. Em vez disso, ele confiava na representação de riqueza e alto status para fazer o trabalho pesado. Se ele fosse pobre, nenhuma mulher estaria olhando em sua direção e certamente não estariam pensando em emprestar dinheiro a ele. Então, essa é a minha análise de Simon Levy.
Se você gostou do que viu até agora, não esqueça de pressionar o botão de curtir agora e deixar seus pensamentos nos comentários abaixo, pois isso ajuda o algoritmo do YouTube. Agora, vamos para a segunda pessoa, Lee Cheng-jae, que interpreta o concorrente número 456 na série da Netflix, Squid Game. Primeiro, vamos dar uma olhada em alguns pontos positivos. Ele possui uma mandíbula reta com definição razoavelmente decente e bom crescimento para a frente. Provavelmente, seu melhor atributo são seus olhos, que têm o formato ideal de amêndoa, sobre o qual falei tantas vezes em meus vídeos anteriores. Isso é o que predominantemente lhe confere aquele olhar intenso. Contribuindo para este olhar intenso, também ajuda o fato de suas sobrancelhas terem o formato ideal de curva achatada, que você pode ver tanto aqui quanto nos modelos masculinos. Outro ponto positivo é o formato de sua linha capilar, que é bastante quadrada nos cantos, e apesar de ter 49 anos, não mostra sinais de recessão, o que é muito bom. Em meu vídeo onde analisei 1000 rostos que eram todos clientes do meu serviço de avaliação no Fiverr, dos 38 homens com mais de 40 anos, 23 estavam calvos no nível Norwood 3 ou mais, o que é quase 2/3. Portanto, quase 2/3 dos homens com mais de 40 anos têm uma linha capilar igual ou pior a esta aqui, que é uma linha capilar Norwood 3, onde a recessão é claramente visível. Daqui a alguns minutos, vou analisar o rosto de Pemberley, que tem apenas uma linha capilar Norwood 2. Poucas pessoas reconheceriam isso como calvície, a menos que assistam ao meu canal ou a canais de criadores de conteúdo semelhantes. Além de sua linha capilar ser boa, ele também possui uma excelente textura capilar. Claro, se ele está na indústria cinematográfica, ele pode usar certos produtos ou tratamentos, mas de qualquer forma, nessas fotos, a textura do seu cabelo ainda parece boa e natural, com uma boa espessura. Agora, passando para os defeitos, a primeira coisa que deve ser muito notável, porque já falamos sobre isso, é a sua proporção médio-facial. Já estabelecemos que o ideal é uma proporção de 1:1. Simon Levy tinha uma proporção mais longa de 1,1:1, enquanto a de Chung Chase é ainda pior, em 1,15:1. Isso claramente lhe dá uma aparência de rosto longo. Semelhantemente, novamente como Simon Levy, seus lábios também são finos, e mais uma vez, eu diria que são piores que os de Simon Levy. Concluindo as semelhanças com Simon Levy, ele também tem um ramo curto, mas eu não acho que seja tão ruim quanto o de Simon. O próximo defeito, que honestamente é a principal queda de seus olhos, é que ele tem uma exposição significativa da pálpebra inferior abaixo deles, um sinal proeminente de envelhecimento. Seu filtrum, que é essa pequena parte da pele aqui, é bastante longo. Sua proporção de filtrum para queixo é de 1:2, quando o ideal é pelo menos 1:2,5, mais próximo de 1:3. Ele mostra mais sinais de envelhecimento, as rugas estão começando a se formar ao redor de seus olhos, ele está começando a desenvolver dobras de pele e, como um todo, sua pele parece estar perdendo sua elasticidade, fazendo com que seu rosto ceda em várias áreas. Por fim, suas orelhas também parecem ser um pouco salientes. Levando em conta todos esses pontos positivos e negativos, minha avaliação final para ele é 5 de 10, mas eu diria que ele está muito mais perto de ser um 4 do que um 6. Agora, passando para a terceira pessoa, Penn Badgley, que interpreta o sinistro Joe na série da Netflix, You. Ele também possui alguns atributos positivos, então vamos começar por eles. Assim como Chang-chi, ele possui uma mandíbula reta com bom crescimento para frente e um ramo longo. Em geral, sua linha da mandíbula tem uma boa definição e é provavelmente sua melhor característica. Seus olhos também são bastante estéticos. Ele possui um tilt cantal positivo, que é um dos dois tipos de tilt vistos como atraentes, o outro sendo tilt neutro, e enquanto o temido tilt cantal negativo é considerado pouco atraente e deve ser evitado. Suas sobrancelhas também têm um bom formato, no entanto, eu acho que poderiam ser um pouco mais grossas e talvez de uma cor um pouco mais escura. Continuando com os pontos positivos, ele possui um rosto compacto, o que novamente, como já estabelecemos, tem uma proporção ideal de 1:1. Sua textura de pele é muito boa, é ligeiramente áspera, o que pode agregar a uma aparência rústica e masculina. Finalmente, também notei que ele tem uma simetria facial muito boa, que é talvez o indicador mais básico de boa saúde e genética. Agora, observando algumas falhas, semelhante a Shen Shai,
ele também tem uma exposição da pálpebra inferior. Suas sobrancelhas são um pouco finas, o que já mencionei. Selecionei cuidadosamente estas fotos porque, como mostrado nesta, onde ele está claramente um pouco mais velho, você pode ver que sua calvície é muito mais perceptível do que nestas duas fotos, onde ele está talvez 3 a 5 anos mais jovem. Nessas duas fotos, você nem conseguiria dizer que ele está calvo, mas nesta, ao olhar de perto, fica claro que a recessão começou. Ele tem mais falhas relacionadas à idade, que novamente são mais notáveis nesta imagem. As rugas em sua testa são mais visíveis aqui do que aqui. Não tenho 100% de certeza sobre isso, mas parece que seu cabelo pode estar começando a ficar grisalho também, embora isso possa ser apenas a forma como a luz está refletindo em seu cabelo na foto. Seu pescoço é um pouco fino, o que obviamente pode fazer um homem parecer fraco e, por último, ele também tem um pequeno espaço entre os dentes. Você não pode ver isso em nenhuma dessas fotos, mas é apenas visível nestas duas. Levando tudo isso em conta, minha avaliação final para Penn Badgley é de 7 em 10. Acredito que, apesar das falhas, ele é convincentemente acima da média em aparência, especialmente nestas duas fotos quando ele é um pouco mais jovem, mas ele pode ter perdido meio ponto a um ponto uma vez que os fatores relacionados à idade são levados em conta. A última coisa que não mencionei é que, apesar de ele ser um 7, ele não possui qualidades marcantes que tornariam sua aparência única e atraente para um pequeno subconjunto de garotas. Ele apenas parece um pouco comum no original, mas na minha opinião, os olhos azuis o fazem se destacar mais e talvez o eleve para um 8.